Fala, irrigantes, bem-vindos a mais um NorteneCast, diretamente da Agro Rosário 2025. Hoje vai ser um tema mais próximo à irrigação, mais próximo à pivô central. Vamos falar sobre geomembrana e vamos falar aqui com duas pessoas com experiência de sobra. E se somar esse time aqui, dá o dobro da minha idade só do tanto de experiência que eles têm. Aqui a gente está falando de mais de 50 anos de experiência em geossintéticos. Aqui a gente está com o Marcos, que tem 20 anos de experiência, né? E o Nelson, que tem 32 anos de Nortene. É um prazerzão sempre falar com vocês. Quando a gente fez um podcast lá no canal Mundo Irrigação, eu fiquei muito surpreso, eu aprendi bastante, muitos detalhes que é sempre bom. Acredito que às vezes passa despercebido no dia a dia de todo mundo que está fazendo projeto, está começando obra, vai chover, não vai chover, atropela a obra e faz de qualquer jeito. Só que geossintético, obra, reservatório, tudo tem norma, tudo tem característica técnica muito específica para ser seguida, porque nós estamos falando de investimento aí para mais de 50 anos, né? E nada melhor do que, acredito que, pelo menos eu, são as duas maiores referências que eu conheço a nível Brasil aí quando a gente fala de geossintéticos e obras relacionadas a isso. Se vocês puderem se apresentar aí para quem vai acompanhar o NorteneCast, e depois a gente vai emendar nosso bate-papo por aqui. Bom dia, né? Obrigado, Alan. Eu sou o Marcos da Minhoca, já tenho quase 20 anos de experiência na área de geossintéticos, né? Atuava a nível Brasil anteriormente, né? Principalmente na obra de infraestrutura hídrica, né? E agora atuando aqui na Bahia, aqui no oeste da Bahia, aqui com os grandes produtores aqui, tá? E o Nelson? Bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez aí para o convite, né? A gente está junto aí para aprender e passar também a nossa experiência de campo, né? De vida. Eu trabalho há 32 anos na Nortene. Trabalhei em chão de fábrica, vamos dizer, poucos tempos, porque eu vim da construção civil, então me puxaram que não deixa de ser uma obra civil, a construção dos reservatórios, né? E vim somar aí junto com a Nortene para a gente trazer para o produtor aí qualidade e uma experiência positiva. O Marcos hoje fica sediado em Luiz Eduardo? Positivo, eu fico sediado em Luiz Eduardo Magalhães. Cheguei aqui em setembro de 2023, né? Juntamente com o Nelson, para a gente fazer esse trabalho em conjunto, Nortene Experience, né? E trazer mais segurança para os projetos de irrigação. Hoje, em questão de fábrica, a Nortene hoje é só São Paulo ou tem mais fábricas espalhadas? Não, a Nortene tem várias unidades, né? Tem em São Paulo, tem na Bahia, tem em Manaus. Tem na Bahia também. Tem então na tá Bahia aqui do também. Ladinho de casa. Positivo, a gente atende direto da Bahia, os produtores da Bahia, né? E também tem em Canoas. E tem outras unidades que a gente fabrica outros materiais do Grupo Nortene. Silo bolsa, wrap, algodão, que é o nosso mais novo filhote, né? E dessas experiências que vocês tiveram, qual que é a importância de você ter toda essa estrutura próxima de vocês e próxima do produtor rural também? Alan, assim, a gente enxerga que primeiramente a gente tem que trabalhar o pré-projeto, né? A gente entender o que o produtor precisa, né? Para diante disso a gente colocar as melhores soluções para ele, tá? A gente trata cada projeto como uma coisa bem singular, é uma coisa ímpar, né? Cada projeto tem as suas características, né? Cada projeto vai demandar algo diferente, exemplo, saídas diferentes, sucção diferente, abastecimento diferente, né? Então aí a gente vem trazendo inovações e somando para quê? Para que os problemas que ocorriam antes não venham ocorrer agora no futuro. A Nortene é a única que está na Bahia? Nós somos o único na Bahia, né? Nós somos o único na Bahia. A nossa empresa está sediada ali em Simões Filho, Bahia, né? Praticamente 900 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães, né? E a gente atende toda essa região também do Nordeste pela nossa unidade Bahia. Bacana. Você até me contou uma história interessante do canal do São Francisco, né? Positivo. Que vocês participaram, que eu fiquei surpreso também, que a gente olha o revestimento, o concreto por cima ali, e não imagina que quilômetros e quilômetros além do concreto também houve a geomembrana. Tem uma geomembrana texturizada
para ancoragem do concreto e para ter uma interface de atrito, né? Para ela suportar, porque a inclinação do talude do canal é mais em pé, em um ângulo mais íngreme. Exatamente. Aí ela tem texturizado as duas faces. E todo o trecho que corta a Bahia, tudo 100%. Tudo Nortene. 100% Nortene. Não só na Bahia, tem lá em Delmiro Gouveia, em Alagoas. Todo o canal a gente tem fornecido geomembrana para o canal da transposição. E eu vejo essa dobradinha aí sensacional pra gente que tá atuando na parte técnica, ver o time comercial, o time de campo atuando, sempre trocando ideia, sempre visitando o cliente, o Marcos responsável, chegou um carregamento, tá certo, vai iniciar a obra, o Nelson já tá em cima. Como que é pra vocês, assim, como que foi proposto isso pra vocês e como que vocês enxergaram isso daí partindo da Nortene? Então, Alan, a gente enxergou da seguinte maneira, né? A gente acompanha os produtores de perto, né? Então a gente já vinha notando que, tipo, o material chegava na obra, era descarregado de maneira irregular, era armazenado de maneira irregular, os fios de solda eram largados no campo, onde ele tinha um índice de contaminação, né? Umidade, então, né? De umidade positivo. E aí, o que a gente pensou com isso? Né? Não é só vender o produto e colocar lá na fazenda do cliente e esquecer que está lá, né? Então a Nortene começou a trabalhar dessa maneira, né? Vamos colocar que seja um conjunto de serviços que a gente agregou na nossa geomembrana para que realmente o cliente compre estanqueidade e tenha estanqueidade, né? Então no Nortene Experience é isso, tá? A gente pode falar que desde a entrega do produto até a finalização do bombeamento a gente estaria acompanhando, né? Cobrando que seja feito todos os ensaios conforme normas da NBR, né? Que o instalador cumpra com aquilo dali, porque o produtor não está pagando pouco, né? Os valores são altos se você colocar um nível global do projeto em si, né? Então, assim, a gente acredita que, né, se fizermos algo bem feito, Alan, não é que a gente vai voltar para refazer, vai se multiplicar para frente, né? E o cara que usa o pivô uma vez, ele usa a segunda, usa a terceira, usa a quarta, e a gente vai acompanhando o projeto do início ao fim. E o investimento no reservatório, no revestimento, é igual para o pivô, né? A gente está falando de 35, 40, 50 anos, né, de investimento. Exatamente. Então, a gente tem que ter todos os detalhes, tudo muito bem definido. E como que o pessoal de campo, que está ali fazendo os montadores, os representantes que são montadores também, como eles veem essa questão da Nortene Experience em conjunto ali com eles que estão a campo? É uma experiência positiva, vamos dizer assim, porque a gente traz não só a crítica construtiva, chama ele para ser parceiros, olha, vamos ser parceiro, porque enxerga lá na frente, o produtor hoje é nosso cliente, vai ser recorrente, então vamos atender direitinho as normas, fazer todo o nosso trabalho, que eu acredito, na minha opinião, que um trabalho bem feito esse ano é a metade da venda do ano que vem. Então a gente tem que enxergar lá na frente, tem que enxergar o produtor como um parceiro que ele vai ficar com a gente e fazer um trabalho bem feito para avisar também a qualidade do nosso trabalho e ter uma excelência do nosso produto também, que vai ser, eu sempre digo assim, que a instalação é a vitrine do nosso produto, que é onde vê, aonde está que vai ser utilizado mesmo, a utilização dele por si vai mostrar, não é você enfeitar uma coisa, tem que fazer bem feito, tem que ter profissionalismo, eu acho que essa é a palavra, fazer bem feito. E numa rodada de negociação, Marcos, você coloca isso na mesa? Você abre isso para o produtor? Você fala, essa aqui é a minha estrutura. E isso já te favoreceu a vencer negociações por conta de todo esse aparato que você tem por trás? Sim. Pode ter certeza, Alan. Andando juntamente com o Nelson, né? O que acontece? É uma bagagem muito grande que o Nelson tem de expertise de instalação, né? E somente acrescentando o que o Nelson colocou, né? Esse trabalho que a gente faz não é uma fiscalização, tá? É de uma maneira orientativa a gente mostrar para os instaladores como deve ser feito, né?
Porque existem normas para isso, né? Conforme eu já falei anteriormente, né? Uma norma NBR 1699. Então, tipo, a gente só está querendo que a instaladora faça de maneira correta, tá? Porque instalação é instalação, né, Nelson? Não é soldar, né? Soldar, qualquer cara solda, né? Mas instaladores realmente tem que ser feito conforme normas NBR, né? Então, voltando ao assunto, Alan, o Nelson, sim, acrescenta muito na negociação, né? É um peso muito grande, porque o produtor não sabia que existia uma norma de instalação, o produtor não sabia que tinha que ter uma maneira correta para armazenamento, o produtor não sabia que o aporte tinha que estar guardado num local seco, sem poeira, sem umidade, para que não haja contaminação, né? E hoje, de setembro de 2023 até agora, Alan, eu acho que é um grande case de sucesso nosso, é isso. É o acompanhamento que o Nelson vem dando na obra. Não é só acabou a instalação, encheu, a gente esqueceu, Alan. O Nelson acompanha isso daí porque existe uma deformação do solo, até depois de que você coloca uma carga de água, né? Então, o recalque do solo natural, o Nelson está sempre acompanhando. Se a gente está vendo que está vindo uma movimentação maior do que o esperado, a gente vai informar para o produtor, baixa um pouco o nível, segura um pouco, vamos ver o que está acontecendo, né? Mas graças a Deus até hoje, né, Nelson? Desses 1 ano e pouco que a gente está aqui na Bahia, não tivemos problema nenhum. O trabalho foi um sucesso, para dizer assim, que foi... Está sendo, na verdade, a gente também está buscando novos cursos, a gente vai estar sempre aprimorando o nosso conhecimento para transferir isso aí para o mercado, para o produtor, para a gente fazer sempre um trabalho de excelência, vamos dizer assim. Não é a gente estagnou no tempo e está parado, não, vamos buscando, até porque as empresas que fazem essas máquinas de solda estão também buscando essa evolução, vamos dizer assim. Logo que eu iniciei, eu me lembro que a gente soldava a manta a 1 milímetro, 1,10 m por minuto, conforme a temperatura, até 0,90. Hoje tem máquinas aí que entrega 8 metros por minuto e tranquilamente. Nossa. Então, a agilidade com qualidade, que a gente sempre busca estar em cima, olha. Vamos fazer a limpeza da solda, vamos fazer o pré-teste, o teste de canal de ar, que tudo isso aí é normatizado. Então, a gente busca estar junto com o parceiro instalador para ele entregar ao nosso cliente, que é o nosso objetivo final, tá com segurança do que ele vai dizer, eu estou irrigando e estou tranquilo. Vai ter certeza da safra. O que eu sempre comento com o pessoal, o que me surpreendeu positivamente, conversando com vocês, é que apesar de eu já estava há anos na irrigação, trabalhando com reservatório e tal, eu fui descobrir recentemente que até para passar geomembrana naquelas sucções semi-afogadas, onde o tubo passa o talude do reservatório, até a geomembrana ali tem uma certa norma que você tem que respeitar, o modo que você vai soldar em volta do tubo. Com certeza. Então, tem uns procedimentos, né, que tem que seguir ali, fazer uma limpeza bem feita, lixar, fazer uma preparação. É mesmo soldar um tubo. O soldador não chega se metendo o eletrodo e solda. Ele tem que fazer uma preparação, lixar e tudo. E é a mesma coisa com a geomembrana. Então existe essa norma, a gente tem que seguir o passo a passo. Então não tem desvios de conduta que sempre lá na frente vai aparecer o teu... E nós estamos desenvolvendo tecnologias para soldar com máquinas automáticas, essa interferência, vamos dizer assim, para minimizar o máximo a solda manual, que ela não tem controle de velocidade e pressão. E automática eu tenho a velocidade e pressão. E Marcos, principalmente você que está na ponta mais comercial, você sente falta um pouco do interesse, até eu falo até por conta própria mesmo, de nós técnicos, os revendedores de pivô, irem mais atrás, por exemplo, da Nortene, do time técnico lá, pô, me dá umas dicas aqui, ensina a gente o que a gente pode dar de instrução para o produtor, porque muitas vezes o revendedor fecha com vocês a geomembrana para o cliente, aí chega lá, descarrega de qualquer jeito, a revenda ali não passou nenhuma orientação para o produtor e que pode interferir na montagem lá no futuro, né? Acho que falta um pouquinho disso também?
Eu acho que sim, Alan. Eu acho que sim, né? Quando a gente chegou aqui, igual eu estava comentando, né? Eu sentia que era muito fechado o ciclo, né? E, tipo assim, era muita briga por preço, né? E hoje a gente já consegue enxergar, né, depois que a gente começou a atuar mais forte, né, trazendo conhecimento que eles não tinham, não detinham desse conhecimento, né? Teve até produtores que fizeram piscinões, Alan, e colocaram peixe dentro do piscinão, tambaqui, né? E com um ano a geomembrana estava toda cortada, né? O peixe mordeu a geomembrana e fez vários furos, tal, né? Então na cabeça do produtor muitas vezes, poxa, não tá soldado, ou a geomembrana não presta, mas não foi isso, né? Era o peixe que ele colocou dentro da geomembrana que acabou causando vários furos e buracos, né? Então a gente entende o seguinte, que hoje a gente também, como Nortene, está trazendo mais informações, a gente tem interesse em montar a unidade de negócio mais forte, que a gente possa fazer capacitação, inclusive dos funcionários da fazenda, para que eles possam também fiscalizar e monitorar os seus reservatórios, tá? Então, como o Nelson falou, a gente não está parado, a gente está sempre pensando em evoluções, porque a gente sabe que é interessante também o produtor saber o que ele está comprando, né? Comprar banana com banana, maçã com maçã, né? Que não é só um plástico preto, né, Alan? Porque apesar de ser um plástico preto, tem características diferentes, né? E isso vai ditar a longevidade do projeto dele, você entendeu? E é dessa maneira que a Nortene vem trabalhando agora, nesses 1 ano e meio, mais ou menos, né, Nelson? Positivo. Aí que nem o Márcio colocou que não que a geomembrana não sirva para a criação de peixe. Então, para peixe tem uma espessura maior, que o peixe não vai cortar, né, Marcos? O tipo de peixe. O tipo de peixe, então influencia o cuidado que você tem no manejo. Mas aqui o foco não é criação de peixe, é reservatório de água, né? Então, mas fica uma informação importante para o produtor, porque, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, que o peixe, a piscicultura lá é muito forte, muita gente tem barco de pesca, tudo, e taca peixe nos reservatórios que eles têm lá para irrigação. E fica aí um cuidado também. Aqui até tem produtores que usam o lago piscinão, aqui o reservatório, como uma área de lazer. E às vezes não tem cuidado com jet ski, com barco, com garrafa perto, pode quebrar, então tem alguns cuidados que tem que ter também, que vindo do próprio produtor. Isso aí, na minha opinião, né? Que ele cuide do que ele comprou para ele ter o sucesso também aí isso a gente passa forma orientativa, como disse o Marcos, tanto para o instalador que nem o produtor, diz, olha, vamos cuidar, caprichar, vamos trabalhar com coisa. E voltando um pouco, falando da norma, a gente tem vários testes, né? Que é feito, teste de ar, teste de spark test. Agora estamos trazendo empresas também que vai fazer monitoramento, né? Mesmo que o reservatório esteja cheio, com uma lâmina de água. Então, essas são tecnologias que a gente está preocupado em trazer para a Bahia para agregar o nosso trabalho também. A gente já fez um NorteneCast com o pessoal que trouxe uma tecnologia aí da Argentina também, que foi sensacional. Eu já até fiz um vídeo para postar no canal também, para os produtores conhecerem. E um outro ponto de destaque, né, que eu achei muito interessante. Ele é exclusivo Nortene por conta da qualidade, e o que eu vejo de muitos montadores aqui da região não, eu só vou montar Nortene porque eu sei do padrão de qualidade que eles exigem, o que vem da fábrica, e depois a culpa vai ser minha se der algum problema. Então eu prefiro ter alguma coisa, só soldar coisa de qualidade. Sim. Vocês já escutaram dos montadores isso também? Sim. A gente está no campo o tempo todo, né, Nelson? O Nelson acho que até mais do que eu aí, porque o Nelson acompanha essa parte da instalação, né? Então a gente acaba escutando sim de alguns instaladores que tem uma certa dificuldade de fazer instalações, né, só de soldar a geomembrana, né? Que não está dando resistência, ou e quando não dá resistência ou está queimando, né, Nelson? Então o Nelson está sempre acompanhando isso daí, está sempre me reportando, que eu falo para você, né, que é importante essa relação aí campo comercial, porque essas informações são muito importantes na hora da negociação. A gente está sempre em constante comunicação, vamos dizer assim. Diz, olha, aqui isso aconteceu, isso, vamos trabalhar em cima de tal instalador. A gente também faz um acompanhamento, diz, olha, o instalador está
tá com desvio aqui, vamos trabalhar em cima mais desse aqui, menos desse, vamos controlando de forma que a gente consiga manter um padrão de qualidade Nortene, que é o nosso objetivo. Para eu aprender também, antes da gente entrar no assunto de montagem do piscinão, a solda e tudo mais, o produtor comprou, chegou o carregamento dele na fazenda. Aonde é ideal ele armazenar? Como que tem que estar o lugar? Tem que cobrir? O que seria o ideal para a gente manter a qualidade do produto? A gente sempre orienta o seguinte: plano, local plano. O caminhão já vem com as madeiras no nosso caminhão, na nossa carga, né? Já vem acondicionado em cima de madeiras, coisa. Não é pallet, mas é madeira. Então, acondiciona essa camada, a primeira com as madeiras, tira, descarrega o caminhão muque, bota num local separado, retira as madeiras que vão estar embaixo da bobina do caminhão e põe aqui embaixo para a bobina não ficar em contato com a terra enquanto ela está sendo estocada, porque fica aquela volta e se ficar em contato com a terra, chuva vai entrando para dentro de cada volta, depois é mais trabalhoso para soldar. Então a gente recomenda sempre botar num lugar plano e que fique afastado um pouco do chão. Isso no descarregamento. Acondiciona de 3 de altura, máximo 4, que é o que a norma permite também, para não amassar muito o tubete de baixo. Porque na hora que ela dá o tombo e como está no sol, ela vai dando aqueles puxão e ela fica. Então, tudo isso é estudado, é tudo procedimentos que a gente veio ao longo do tempo fazendo isso. Porque até quando a Nortene começou, a Ingepol, na verdade, no Sul, foi a primeira pioneira de geomembrana no Brasil, a gente não tinha a expertise que a gente tem hoje. Então, a gente seguia uma orientação, uma cartilha da IGS, que era uma orientativa, junto com o pessoal que era já de fora, e vinha trazendo essas informações para a gente. E a gente buscando fazer curso. Aí foi, em 2003, a gente começou a fazer um estudo da norma. E em 2010 que a gente introduziu a norma. Digo, olha, agora vamos fazer a norma, porque aí a gente viu a necessidade de todo mundo se adequar. E hoje, quando vocês chegam numa fazenda vizinha, numa fazenda que não foi Nortene, vocês conseguem identificar pelo produto, pela qualidade do produto? Vocês veem quando é geomembrana Nortene e quando não é nos piscinões? Consegue. A gente consegue ter esse tátil, vamos dizer assim, da geomembrana, as características, né, da geomembrana. Hoje, para o tipo de solo que a gente tem aqui no oeste da Bahia e reservatórios grandes, qual que é a espessura recomendada para o pessoal aqui? Olha, a gente trabalha sempre a espessura, tamanho de piscinão, o projetista que vai dar esse norte para a gente. Mas a gente recomenda que seja trabalhado com uma espessura de 1 milímetro. Isso é recomendação nossa, né? Claro que vai do bolso do produtor o que ele quer investir. E quanto tempo ele quer ter o piscinão útil, vamos dizer assim. Se ele botar um a 0,8, ele vai ter 40 anos. Se ele botar 1 milímetro, ele vai aumentar a capacidade para, sei lá, 60 anos, 50. Então, Marcão. Sim. É o seguinte, Alan, igual eu volto a ressaltar de novo, né? Quando a gente chegou aqui, era costumeiro, tá, usar a geomembrana de 0,80, né? Todos os produtores usavam 0,80, né? Existe realmente um estudo, Alan, que se fala que a geomembrana 0,80 ela atende até 6 metros de profundidade, né? E os piscinões aqui na região, por terem 6 metros de profundidade, eles utilizavam 0,8, tá? Só que no nosso ponto de vista, o que a gente enxerga lá? São produtores gigantes, são reservatórios gigantescos, onde vai armazenar grandes quantidades de água, né? E se você parar para você analisar, se é até 6 metros, é no limite. Tá no limite, né? Tá no limite da coisa, né? Então, assim, já de um ano para cá, vários produtores já tomaram à frente, né, Nelson? Sim. E já estão trabalhando com geomembrana de 1 milímetro já, né? Já estão pedindo que seja 1 milímetro, né? Então, tipo assim, se parar para analisar
Vou fazer uma conta rápida aqui. Hoje eu acho que a gente tem 70% hoje 1 milímetro e 30% 0,8. Ainda alguns ainda persistem no 0,8. Tá? Mas 70% hoje é 1 milímetro. Dos reservatórios aqui que vocês veem o produtor montando e comprando com os concorrentes, o que vocês veem que o pessoal vem deixando a desejar e que a Nortene já tá craque nisso daí, já melhorou, quer seja num processo, numa logística, num suporte técnico? O que vocês vêm se destacando hoje, principalmente aqui no oeste da Bahia, que tem muito piscinão saindo, né? Alan, o que eu sinto é o seguinte, né? Cada vez mais o produtor está mais exigente, né? Tá mais exigente, está buscando mais informações, né? O mundo hoje é tecnológico, né? É muito mais fácil ter acesso às informações, né? Nós estamos presentes aqui na região, né? Tanto eu quanto o Nelson. Isso daí trouxe uma segurança maior para o produtor, né? Até se houver algum tipo de problema e ligar, e no outro dia o Nelson tá na obra dele para poder estar verificando o que está acontecendo, né? Então eu acho que quando o produtor ele opta pela concorrência, ele está vendo somente preço, tá? Basicamente preço, tá? E não está buscando qualidade, porque nós deixamos bem claro, né, Nelson, o nosso posicionamento e o que a gente está ali para ofertar, né? E aquela coisa, né, que a gente pede para o produtor fazer é o seguinte: analisem, peçam ficha técnica do produto, coloque uma do lado da outra, compare o que está escrito em uma e o que está escrito na outra, né? Porque muitas vezes, Alan, não é que o produtor é enganado, tá? Porque está ali, está na proposta, né? Mas até por não entender e não dar oportunidade, porque já viu um preço totalmente diferente, de escutar o que a gente tem para mostrar para ele entender qual que é o processo, né? Como que funciona o processo, o que ele realmente está comprando, porque assim, a gente costuma dizer, né, Nelson, a Nortene às vezes não, ela perde negócio, mas não derruba a qualidade de produto para atender cliente nenhum, né? E isso é muito bom, porque calça a gente aqui na ponta, né, Nelson? Faz uma Calça segurança, né? Então, falando mais, como o Marcão falou, não só quando o produtor tem um problema, vamos dizer, na fazenda, que ele me liga e eu tô lá. A gente tá lá constantemente, durante a instalação, antes da instalação, no final da instalação, para se antecipar e o cara não ter esse problema, né, Marcão? Sim. A gente faz esse trabalho de, vamos dizer assim, de antecipação do problema. Não é esperar acontecer o problema para tomar uma ação. Então você já vai acompanhando, vai trazendo e vai vendo aonde estão os pontos que você tem que agir mais energicamente ou menos, e para aí entregar o melhor trabalho. Hoje, quando a gente fala do tema, é delicado o tema porque envolve muita gente, que é rompimento de reservatórios. Exatamente. Vocês já chegaram a... É possível verificar se foi por conta da compactação, foi por conta da geomembrana, ou é um conjunto de fatores? Consegue separar bem quando vocês chegam numa obra para fazer essa fiscalização? Olha, dizer exatamente o que foi quando tem o rompimento é meio complicado a gente falar, né? Se foi a compactação, foi a geomembrana, ou foi coisa. A gente vê que é um conjunto de fatores que vão... Erros, né, Marcão? Porque sim, vai desde a escolha e também o tipo de solo. Até o Serginho deu uma aula aquela vez que estava aqui. Faz a liquefação, né? O tubo fica tremendo, vibrando, e ele faz liquefação, vai entrando água, né? Foi o que o Sérgio falou pra gente, que ele é especialista nisso. Mas, voltando mais um pouco, assim, a qualidade da instalação. Um produto bom e a qualidade de instalação, eu acho que exime já, vamos dizer, a parte de geossintéticos do problema de rompimento. E a terraplanagem não posso dizer que não é a minha expertise, mas a gente também não pode avaliar os outros sem conhecer, né? Vamos dizer assim. Sim. Tá certo. E aqui vocês já pegaram o produtor mesmo.
a gente já conversei com outros produtores também, e eu já vi produtores chamando vocês para obras que eles compraram de outra pessoa, outras geomembranas, e eles chamaram vocês para ir lá ajudar eles a ter uma tomada de decisão. Isso. Como que funciona? Como que fica, né, esse vínculo comercial? Alan, eu acho assim, né? Eu acho muito bacana do Grupo Nortenny, né? Porque a Nortenny, ela não está visando só aquele cliente em si, né? O que a gente defende é o sucesso do produtor, no geral. Tanto é que quando começou a haver rompimentos de reservatórios na região, a Nortenny se antecipou a isso, né? E já colocou especialistas no mercado, né? Mestres de geotecnia, mestres de instalação, até para poder entender o que estava acontecendo na região, né? Para poder munir e fazer com que os produtores entendam a maneira correta que tem que ser feito, tá? Então, tipo assim, nós fomos chamados realmente, fomos na obra, fomos questionados se a gente conseguiria dar um laudo técnico referente ao que estava acontecendo, né? Só que é difícil falar assim, né? O que foi que aconteceu, igual o Nelson acabou de colocar. A gente fala que é uma sucessão de erros, né, Alan? Porque não pode estar apontando sim a gente ter o conhecimento de como foi feita uma terraplanagem, né? Se foi realizado os ensaios que tem que ser feito na instalação da geomembrana conforme normas, né? Se teve uma revisão geral no final da instalação para ver se não tinha microfuros, né? Porque assim, é por isso que a gente fala assim, Alan, fica difícil a gente julgar algo que a gente não tem na mão documentações. Isso. Não é isso, Nelson? Até porque tem testes na geomembrana que a gente não é possível fazer em campo. Depende de equipamentos específicos que é em laboratório. Então, você tira com orientação, com autorização, vamos dizer assim, do produtor ou do projetista, e manda para ensaiar e orienta, olha, ensaia em laboratório independente, para a gente ficar exímio de dizer assim, não, ensaiar no laboratório de vocês estão, não. Esse aqui é o laboratório independente, pode ensaiar o nosso, pode ensaiar o concorrente, então compara depois para a gente ter vamos dizer assim, uma noção e falar um assunto mais verídico, vamos dizer assim, para o produtor. E o que a gente vem acompanhando é o que vem crescendo. Conforme vai aumentando o número de piscinões, a técnica também vai apurando mais. E hoje a gente vem acompanhando até engenheiros civis acompanhando desde o início da obra até a montagem, solda e tudo. Isso também dá uma segurança para vocês, né? E estar em contato com eles também ajuda muito a fábrica, né? Sim, positivo, né? É diferente, né, Alan, a gente já chegou em vários reservatórios muitas vezes, né, Nelson, que a gente chegava lá e dava para ver claramente ali que não tinha sido feita nenhuma obra de geotecnia de forma correta, né? Então, tipo, a gente chegava lá e quando pisava no reservatório, a terra vinha até quase no joelho, né? Então, tipo, isso daí traz insegurança, né? De forma geral. A gente orientava, né? Diz, olha, vamos melhorar a compactação, principalmente volta de tubo, interferência. Às vezes o cara colocava um engeloque para soldar numa posição que a extrusora não tinha acesso. Então a gente muda e trabalha junto com os projetistas o pré-projeto, vamos dizer assim. Vamos definir aonde fica melhor para a gente fazer o acabamento da instalação e ter toda a segurança do reservatório. E um dos pontos também do pessoal escolher um bom material para revestir os reservatórios, e que a gente está vendo essa questão dos casos de rompimento e tudo mais, é a questão ambiental, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando aí, gera um grande problema para o produtor, né? Quando tem um rompimento, não é só o problema financeiro, né? Acarreta em outras situações para ele da própria fazenda, né? Sim, positivo, Alan, positivo, né? Eu fiz a gestão de Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais ele é de uma forma bem mais incisiva, né? Essa questão da multa ambiental, de multas, né? E acontecia até o engenheiro responsável pelo projeto, né? Tá aí com o seu CREA em risco, né? Aqui na Bahia, Alan, ainda não chegou a esse ponto ainda, né? Mas vai acabar chegando sim devido aos problemas, né, que pode inclusive ter uma multa criminal, né, a partir do momento que pode envolver pessoas, né,
estiver ali na casa de bombeamento e ter um rompimento e acabar matando, né, ou acidentando essa pessoa de uma maneira letal. A gente acompanhou os rompimentos ali de reservatórios, a água do reservatório escoar, ir para represas próximas, estourar a represa, então pode acarretar em coisa bem maior também, né? Não ter um cuidado de um projeto bem executado, né? Exatamente, pode assorear, né, vamos dizer, rios e córregos, e prejudicar a fauna, a flora, né, do local. E também, não sou agrônomo, mas a gente vê o solo fica encharcado, que a gente não transita nem a pé em cima, então isso acarreta também o encharcamento de solo. Acredito que tenha também algum prejuízo na lavoura, e não só da safra que deixa de ser irrigada, até das próximas, de repente, porque ele vai ter que corrigir a adubação, corrigir todo o solo novamente, e vai ter que ser tratado posteriormente. Então não é pontual, vai recuperar daqui 1 ano ou 2, talvez, aquele solo que ela lavou, aquela camada vegetal de cima, né, da adubação dele, que ele tinha construído esse solo, né, que nem a gente vê muitos produtores falar, não, a gente construiu o solo, então construiu para agora, vamos dizer, drasticamente destruir esse trabalho, né, acarreta também algum prejuízo, acredito que não contável, né? Não dá nem para contabilizar quanta safra para frente o cara vai ter que usar de adubação, de fertilizante para recuperar esse solo que ele degradou no lavagem da água do reservatório. E para a gente caminhar para as conclusões aí do nosso NorteneCast de hoje, o que vocês poderiam dar de dica para o produtor rural que vai implantar um projeto de reservatório, de piscinão na propriedade, tanto do material quanto alguma parte técnica aí que vocês julguem interessante, importante o cliente saber na hora de adquirir o material dele? Alan, acho que é importante, Alan, nós, como no início foi falado, né, somando-se da quase 50 anos de experiência na área de geossintéticos, a gente pede que chame a gente desde a época do projeto, do pré-projeto, para que a gente possa estar ajudando eles, né, devido à experiência de técnica no campo, né, Nelson? Para que a gente possa estar instruindo eles aí para estar fazendo um projeto de uma maneira eficiente. Eficiente. Acho que essa é a palavra, né, Nelson? Seria um conjunto, né, de fatores, vamos dizer assim, desde terraplenagem, aquele cuidado com compactação e coisa, mas a escolha do material impermeabilizante é muito, muito importante, e as técnicas de aplicação, que também considero que são detalhes que são relevantes à qualidade. O produtor que é iniciante, ele é o irrigante novo, ele está meio com o pé atrás ainda no reservatório, não está com confiança. Se ele quiser, ele pode contar com o time da Nortene também para estar presente um pouco mais na obra ali, acompanhar o andamento do reservatório. Positivo, Alan, positivo, né? Tanto eu quanto o Nelson, nós estamos sediados aqui na região da Bahia, no Luiz Eduardo Magalhães, né? Nós estamos à disposição tanto de clientes, quanto projetistas, quanto consultores, né? Para a gente poder estar trocando ideias, trocando informações, para que a gente consiga chegar num consenso, né? Trabalhar em 4 ou 6 mãos. Eu acho que a gente consegue apresentar para o cliente final um projeto eficaz e eficiente, né? Eficiente. Até porque, como o Márcio falou, a gente fala em 4, 6, 8 mãos, a gente tem um time por trás da gente também, a gente tem um time experiente, né? Que é o professor Mantovani, que está com a gente também no suporte de irrigação, né? Então a gente está na ponta de lança, está na obra, mas está buscando as dores, vamos dizer assim, do cliente e trazendo para dentro da Nortene. A gente se reúne para dar a melhor solução técnica para o cliente, né? Então, bacana. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Feira bem corrida, né? Fechando bastante negócio. Graças a Deus. Foi muito bom, proveitoso para a Nortene. Espero que o produtor aí de casa, você ouvinte, quem está assistindo a gente aí de casa, tenha gostado desse bate-papo. Quem tiver dúvidas e é da região aqui do oeste da Bahia, pode contactar Marcos, Nelson, o pessoal está sempre presente aqui na região. Sim. Nas redes sociais da Nortene também, que a Nortene é bem ativa. E recomendo você se inscrever no canal da Nortene aqui no YouTube, lá no canal Mundo Irrigação e no Instagram
_central. Muito obrigado, e esse foi mais um NorteNcast aqui diretamente da Feira Agro Rosário aqui no oeste da Bahia. Valeu, pessoal, muito obrigado.